Vamos lá então, galera. A gente vai dar uma relembrada aí no seno, cosseno e tangente da soma e da diferença de dois arcos, tá bom? Bom, para o seno, cosseno e tangente da soma ou da diferença, a gente tem um formuláriozinho que nós precisamos gravar, não tem muito para onde correr disso daí, tá bom? Bom, para dar uma facilitada nessa memorização que nós precisamos ter, tem aquela musiquinha que nós fizemos em sala, nós cantamos em sala. Lembram delas? Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O cosseno é mais fácil, você pode acreditar. Coça, coça, senta, senta. Coça, coça, senta, senta. A tangente é diferente, rola um clima de romance. O Fernando com a galera demorou formar um lance. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama e beija. Beleza? Então tem essa formulazinha aí, acredito que todos tenham ela no caderno já, tanto o formulário quanto a letra da musiquinha para a gente poder facilitar na hora de gravar. Mas nós não podemos esquecer de notar o seguinte aqui no cosseno e na tangente, né? Porque quando a gente vai calcular o seno de uma soma de dois arcos, se é soma no seno, nós iremos somar os valores que nós temos. Se é subtração, nós iremos subtrair. Até aí, tranquilo, sem nenhum problema, certo? Porém, no cosseno, repara aqui na inversão dos sinais. Estão vendo que aqui está positivo e negativo? E na minha formulazinha está negativo positivo. Por que que está invertido? Porque quando eu for somar o cosseno de dois arcos, eu vou usar o sinal de negativo. E quando eu for subtrair dois arcos, eu vou usar o sinal de positivo. Então, nós não podemos esquecer deste detalhe no cosseno, ok? Para a tangente, nós teremos a mesma regrinha. No sinal de positivo, olha lá, se eu estou usando o sinal de positivo, o sinalzinho de cima, eu vou usar o sinalzinho de cima aqui também. Então, se lá está positivo, estamos somando dois arcos, aqui eu vou usar o positivo, que está em cima, porém, no denominador eu vou ter que utilizar o negativo, ok? O mesmo vale para o sinal de subtração que está na parte de baixo. Então, vamos lá. Se eu estou usando a parte de baixo, como é que vai ficar isso daqui? Subtração no numerador e adição no denominador. Beleza? Cuidado com esse sinal aí, que a galera acaba confundindo bastante, tá bom? Bom, aí nós temos também que determinar o seno, cosseno e tangente do dobro de um arco. O que é o dobro de um arco? Se a gente está falando em dobro, é duas vezes. Então, vamos lá primeiramente para o seno. Bom, seno do dobro de um arco. Se é dobro, duas vezes. Duas vezes um arco. Qual arco que eu estou falando? O arco que você quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de arco A, tá ok? Mas, se a gente parar para analisar o que é 2A, na verdade, 2A nada mais é do que A mais A, tá bom? Então, eu vou ficar com o seno de uma soma onde os dois arcos são iguais. Se nós olharmos aqui em cima, na verdade, a única diferença, a única coisa que nós devemos fazer é substituir o B pelo A. E vai ser esse o procedimento que nós vamos fazer, tá bom? Então, aplicando a soma, o seno de uma soma para esta condição aqui, como nós ficaríamos? Olha lá, seno A cosseno B. Poxa, mas quem que é o meu B neste caso aqui? É o A. Então, vai ficar seno A cosseno A. Então, nós teremos seno A vezes cosseno A. Bom, se é soma, eu vou utilizar a soma. E na segunda parcela aqui, como é que nós ficaríamos? Seno B cosseno A. Bom, só que o nosso Bzinho daqui, ó, na verdade é A. Então, vai ser seno A cosseno A. Então, seno A vezes
vezes cosseno A, tá ok? Então, o seno de 2A vai ser dado por quem? Veja só o resultado que nós obtemos aqui. Seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Poxa, então eu tenho seno A cosseno A, seno A cosseno A. Quantos senos A e cosseno A eu tenho? 2 seno A vezes cosseno A. Então, essa é a formulazinha do seno do dobro de um arco, tá bom? O procedimento que nós fizemos para o seno, nós também iremos utilizar para o cosseno, né? Então, se eu preciso calcular o cosseno de 2A, o cosseno de 2A nada mais é do que o cosseno de A mais o cosseno de A, certo? Substituir o 2A por A mais A. Nesse caso, eu tenho a soma de 2 arcos. Bom, então eu vou calcular a soma aqui, ó, partezinha do sinal de cima. Bom, quando eu tenho a soma de 2 arcos, como é que fica? Cosseno de um vezes cosseno do outro. Nesse caso, cosseno de o 1 é o nosso A. Quem que é o outro aqui? É o B, só que no nosso caso também é A. Então vai ficar multiplicado por cosseno de A. Toma cuidado com o sinalzinho que eu estou usando a adição, o carinha que está em cima. Então, aqui eu tenho que usar o carinha que está em cima, que é subtração, ok? E aí nós temos seno A vezes seno B. Aplicando os dois arcos quando eles são iguais, na verdade eu vou ter seno A vezes seno A também, porque ambos são A aqui. Então, teremos seno A multiplicado por seno A. Com isso, nós chegamos à conclusão de que o cosseno de 2A, o cosseno do dobro desse arco, vai ser cosseno A vezes cosseno A. Um número multiplicado por ele mesmo, na verdade, é ele elevado ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de A, subtraído de seno A vezes seno A, seno ao quadrado de A, tá ok? Então, essa vai ser a formulazinha para o cosseno do dobro de um arco. Mais uma vez, o mesmo procedimento, porém agora para a tangente. Nós temos que determinar a tangente de 2A. Tangente de 2A, claro que é o mesmo que tangente de A mais A, assim como no seno e no cosseno, tá bom? Então, aplicando a formulazinha da soma. Então, quando for positivo, eu vou usar positivo no numerador, negativo no denominador. Então, eu tenho tangente de A mais tangente de B. Tangente de A mais tangente de B. Só que veja só quem é esse B. É o segundo termo aqui da minha adição, dentro do parênteses, dentro do meu arco, certo? Então, aqui, o nosso B é A. Então, vai ficar tangente de A, tá ok? E o denominador? Como é que vai ficar o denominador? O denominador vai ser 1, porém, nós teremos que utilizar quem aí? Nós teremos que utilizar o sinal que está em cima, né? Porque a adição está na partezinha de cima aqui, eu vou usar subtração. Tangente de A vezes tangente de B. Lembrando que o nosso B passou a ser A também. Então, vai ficar tangente de A vezes tangente de A. Com isso, nós vamos chegar à conclusão de que a tangente de 2A é o mesmo que tangente de A mais tangente de A são o quê? Duas tangentes de A. E no nosso denominador, como é que vai ficar? 1 menos tangente de A vezes tangente de A, ou seja, um número vezes ele mesmo, é ele elevado ao quadrado. Então, a gente vai ficar com tangente ao quadrado de A. E essa vai ser a formulazinha para a tangente do dobro de um arco. Entendido? Então, só recapitulando. Musiquinha aqui para a gente aprender e conseguir gravar esse formulário. E esse outro aqui, nada mais é do que pegar o primeiro, o seno, cosseno e tangente da diferença ou da soma,
substituir o B pelo A e desenvolver a formulazinha, caso a gente não consiga gravar elas, tá bom? Então, se a gente souber a parte de cima aqui da minha folha, facilmente a gente consegue demonstrar a parte de baixo, o dobro de um arco. Entendido? Então, por hoje é só. Valeu, pessoal!